Agora já dá até o vídeo já. Pessoal, uma boa tarde para todos, final da tarde. Estou mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com Deus, né? O primeiro texto que eu quero citar, pessoal, está no texto em Mateus capítulo 11, né? Eu vou primeiro ler esse capítulo. Aqui é tudo programado, né? Tudo ao vivo, né, pessoal? Aqui está capítulo 11, até o versos... Não, perdão, o capítulo é o 20, o 11, 28 ao 30, né? Aí diz assim, mas eu vou continuar, eu vou ler no 25, né? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Jesus do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, instruído e a revelação aos pequeninos. Sim, o Pai, porque sim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém, pessoal? E o outro texto, a primeira aqui eu quero colocar, né, dizendo que o primeiro texto da palavra de Deus, né, que cita sobre esse texto de Mateus que eu acabei de ler, né? Depois eu vou querer ler deixa eu ver aqui para vocês, é o Romano, né? Está no final. O outro eu tinha marcado também o João 14. Onde está João 14? Está aqui marcado. Eu vou ler e conforme a ilustração que eu acabei de ler, né? Esse texto ele fala sobre a oração, né? De fato, ele fala sobre a graça, né? O Pai fala sobre a vinde a Jesus, né? Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, pessoal, ele tinha uma missão para cumprir, e essa missão ela foi cumprida aqui na Terra, que é a comissão de Deus em Cristo Jesus, né? E ele escolheu seus apóstolos, seus discípulos, né? Tinha pescadores, tinha sábios, né? Profetas. Todos foram comissionados por Deus. Eu creio assim, nesse sentido, né? Que a palavra ela foi anunciada em toda a Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria, e foi pregada a palavra do Evangelho, como hoje nós fazemos, né? Pastores que eu conheço, pessoas de várias igrejas aqui em Manaus que tem esse trabalho, né? Esse trabalho onde a unção e a graça de Deus, o poder de Deus, o Evangelho de Deus que é estabelecido aqui em Manaus, né? Que é o reino de Deus, o Espírito que como diz, Abba Pai, né? Ela foi programada aqui na Terra. Quando a gente evangeliza, quando a gente tem um amor às almas, quando a gente... As lutas, ela vem sim. A gente tem são barreiras que tentam nos desanimar, pessoas que é contra o nosso propósito. Isso eu falo por experiência. Por isso que a gente tem que ter um bom testemunho, porque quando a gente leva nossos desejos, nossos prazeres, as coisas da carne, a gente pode deixar que o inimigo pega essa tua falha, né? Essa tua inocência, essa tua inexperiência, para você perder, né, o foco, né? Para você se entristecer, para você deixar, né, de levar o Evangelho, de você se esfriar na fé.
de você não querer mais ir adiante, né? E você ser um soldado ferido pela caminhada da fé cristã, entendeu? Falando por experiência que eu passei isso. Mas Deus, ele às vezes ele nos resgata, ele faz com que a gente supera todas as expectativas, tudo aquilo que te deixou, né? Mas a Bíblia ela diz que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Glória a Deus, lá Bachuri de Canda, para a gente poder olhar no alto, não deixar que as circunstâncias, que as coisas desse mundo, né, tentam nos tirar o foco em Deus, o propósito de Deus em nossas vidas. Então, por essa razão que esse evangelho ele foi pregado, glória a Deus, para os lugares onde a comissão ela foi imposta. Então, por isso que eu gravo nos vídeos, que o vídeo eu creio que nós vamos alcançar muitas pessoas. Eu não tenho o meu trabalho ele é assim, né? Eu não tenho uma igreja, eu não tenho um templo, né? Eu visito as igrejas, vou, né? Prego na comunidade, em Manauara, por um número pequeno, né? Assim, nos coletivos, no trabalho nas instituições que eu faço de um bom tempo, assim que eu faço, né? Nos hospitais, nas universidades, né? Eu não tenho uma igreja em si, né? Apesar de eu ter a formação teológica. Então, assim, né? E vamos continuar aqui no outro texto, né? Aí já em João 14, 23, vamos ler aqui um pouco. Eu marquei aqui, né, para ler, vou ser bem didático, né? Porque aqui é tudo ao vivo, né? O 14 ele tem muito 14, 23, né? É João 14, 23. Eu até marquei aqui, mas eu vou pular para Romanos, né? Para não perder muito tempo. Porque eu me perdi aqui na hora da exposição. No Romanos ele é bem claro, né? Ele diz assim a palavra de Deus, sendo pois justificado, capítulo 5, de 1 ao versos 11, né? Sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança nos traz, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouça morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, e seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, e pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, né? Então, esse texto ele fala sobre a justificação pela fé e pela paz com Deus. Glória a Deus, mano.
Então, eu acabei de ler um texto da Palavra de Deus, né? E cita que a parte que eu acho importante nesse texto é sobre a paciência, sobre a perseverança, né? Que a perseverança produz a esperança, né? E a esperança produz a fé, né? Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Mais ou menos assim, esse texto que eu li, né? Da paciência, a esperança não nos confunde, né? Porque quando tu passa da experiência para a paciência, da paciência para a fé, né? Vamos falar sobre essa parte aqui. Então, eu quero acrescentar que quando a gente está numa luta, né? numa batalha travada, né? Seja na vida sentimental, seja no nosso trabalho, seja na nossa no casamento que foi deu um divórcio, né? No caso passei uma experiência, né, com as minhas irmãs, tenho 4 irmãs, pessoas que eu conheço, né, que se divorciaram, né? Pessoas que passaram por um problema financeiro, por uma enfermidade, né? Por uma causa assim que seja impossível para nós, mas para Deus é possível. Quando a gente, glória a Deus, eu teve umas experiência na minha família que Deus ele curou, que Deus, glória a Deus, já fica como testemunho isso aqui. Isso são fatos mesmo. Eu falei que eu ia, assim, nas minhas aulas, que eu ia divulgar isso, né? Que Deus, naquela enfermidade, Deus ele curou, glória a Deus. Pela nossa fraqueza humana, até mesmo pela medicina, a gente vai no médico, assim, a gente consulta, a gente se policia assim, os poucos recursos que nós temos, que nós somos pessoa comum, simples, eu não tenho um verbo, nós somos assalariados, trabalha, rala, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele estende a nossa mão ali. Glória a Deus. Se eu me emocionar, gente, chorar alguma coisa assim, porque eu passei por isso, né? Passei pelos meus pais são idosos, nós passamos esse negócio do Covid, que foi no mundo todo, não foi só no Brasil, mas no mundo, que pessoas que eu conheci que partiram, pastores, pessoal que mora lá na comunidade onde eu moro, em conjunto, que eram comerciantes, faleceram lá na rua de casa. Eu tô falando do Covid, né? E na vida cotidiana agora, né? As pessoas ficaram mais aconselhadas. Eu acho que nós ficamos mais assim, conservador, né? De cuidado com não usar máscara, tomar certos assim, da nossa rotina, né? Na saúde, se alimentar bem, dormir bem, não evitar algumas coisas de vírus, essas coisas assim, que quando a gente não é da área da saúde, a gente tem algumas limitações. Então, é isso que Deus está dizendo, assim, para a gente não deixar a gente se contaminar com as coisas desse mundo, né? Que a gente seja mais, ter mais atenção, né? A gente ser mais atento e vigiar, né? Orar e vigiar, como a palavra de Deus faz, para a gente não entrar em tentação, né? Eu me tentei lembrar um texto do Apocalipse, mas então assim, esse texto que eu queria dizer para vocês, que a gente não devemos não deixar que as coisas desse mundo, que a gente seja mais atento às orações, praticar mais. A gente tem que ser mais unido. A gente tem que ser mais cauteloso, né? Apesar de tem pessoas que nós amamos, nossos parentes, pessoas que a gente era para ser mais passivo, ser mais perseverante na oração, na santificação. E às vezes a gente, por pessoas que a gente convive, né?
que a gente tem essa, que a gente ora, que nós amamos essas pessoas que nós queremos que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade, né? E aquele texto, né, que diz: o povo por falta do conhecimento perecerá, por falta do conhecimento, né, não praticará a verdade na palavra de Deus. Então é isso que eu queria deixar para vocês, que quando a gente ora, busca o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Deus, Ele cumpre a sua palavra em nossa vida. Ele cumpre porque Ele tem um compromisso com a palavra dele para se cumprir, não com o homem, não com o mundo, com a sociedade em forma geral. Deus, Ele ama a gente, mas Ele quer que a gente faça a nossa parte, porque Deus, Ele já fez a parte dele. É só o fato de a gente buscar mais, santificar mais, a gente ter mais cuidado em certas coisas que por isso que a Bíblia fala que o mundo já não maligno. Então é isso, pessoal, essa é a palavra que eu tenho a dizer. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém, amém. Como diz aquela expressão, amém, amém, amém. 3 vezes eu vou falar. Amém, 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 amém. Então, um abraço a todos, fico na paz do Senhor.